O patrimônio, ou o patrimônio do santo, como a historiografia consolidou, é uma doação de terra feita especificamente por cidadãos, por leigos, para a criação de uma capela. Portanto, não existe patrimônio do santo sem pensar na construção de uma capela. E não existe construção de uma capela não ligada à criação de um patrimônio. O patrimônio do santo, ou patrimônio, é uma exigência específica da igreja. Nas constituições do arcebispado da Bahia está indicado especificamente que para a ereção de uma capela a comunidade deve doar 6.000 réis anuais ou doar um patrimônio em terras que alugado, aforado, como se dizia na época, o dinheiro do aluguel seria revertido para a manutenção da capela. Portanto, o patrimônio do santo é a doação de terras para a manutenção de uma capela criada pelos leigos no interior do brasileiro. Interessante que os patrimônios eram criados por um problema específico resultante do padroado. Como o padroado deixava sob a responsabilidade do Estado a criação de capelas, dioceses, junto com a igreja, é verdade, mas sendo uma atribuição específica do Estado brasileiro, isso de certa forma, às vezes, porque o Estado não tinha não tinha interesse ou não tinha dinheiro para investir nisso, fez com que vastas extensões do interior brasileiro os fiéis ficassem sem o serviço religioso adequado, missas, sacramentos e assim por diante. Então, a criação dos patrimônios estava ligado também diretamente a uma falta de assistência religiosa que no contexto do padroado era uma atribuição do Estado. Os leigos, ao se sentirem sem o atendimento adequado religioso, eles criavam os patrimônios do santo para obrigar o Estado a aprovar a ereção, a criação de uma capela que pudesse dar assistência religiosa para eles naquele contexto onde eles moravam. De fato, Planaltina, atual Planaltina ou Mestre Darmas, está relacionada diretamente com a criação de um patrimônio do santo. E é bom a gente contextualizar isso. Lá pelo início do século XIX, havia ao redor aqui da região de Mestre Darmas, especificamente da Lagoa Mestre Darmas, haviam várias fazendas ao redor da Lagoa Mestre Darmas. Ali pela primeira década do século XIX, vários desses fazendeiros, dentro de um contexto de uma doença, de uma febre palustre que houve naquela época, decidiram, na tentativa de procurar ajuda espiritual para que essa febre, essa doença fosse sanada, decidiram doar um conjunto de terras, um patrimônio de santo, para a criação de uma capela. No caso
da criação do patrimônio de São Sebastião de Mestre d'Armas, os fazendeiros daqui deveriam se dirigir à matriz de Lusiânia para fazer um documento específico onde este documento, diante do pároco de Lusiânia, havia formalmente a indicação da doação de um patrimônio em terras. E esses fazendeiros aqui, lagoeiros da região da Lagoa de Mestre d'Armas, fizeram em Santa Luzia, onde ficava a igreja matriz, que era a tributária da paróquia de toda esta região do Planalto Central. Portanto, esta capela e este patrimônio criado lá no início do século XIX por fazendeiros ao redor da Lagoa Mestre d'Armas foi o estupim que mais tarde deu origem àquela cidade que hoje chamamos Planaltina.